que você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, pastor, professor Jonias. Vídeo 28, Entendendo o Apocalipse. Capítulo 21, coisas que depois destas hão de acontecer. Novo céu e nova terra e a nova Jerusalém. Versículos de 1 a 27. A aurora do dia que não conhece o pôr do sol vai raiar, porque Cristo é o próprio sol permanente. Vai se descortinar uma panorâmica inexplicável à compreensão humana. Novo céu e nova terra. Nestes versículos do capítulo 21 do Apocalipse, que são 27 versículos. Vamos lê-los para depois dissecarmos sobre os eventos aqui desenrolados. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo.
e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, e o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, um 10º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro com vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele criou com todo carinho, com o poder da sua palavra. Está registrado em Gênesis. Céus e terra. Pois bem, esses céus e terra vão ser recriados. Deus tem um projeto de uma nova terra e um novo céu. Aqui, no capítulo 21 de Apocalipse, que é o penúltimo capítulo deste livro, nós vamos nos deparar diante de um cenário de transformação radical. Não é um engessamento, mas é uma transformação. Todas as coisas serão renovadas. A renovação divina dos céus. Deus irá restaurar todo o universo, expurgando os efeitos da queda e as ações do diabo e seus anjos. A terra passará por um processo de transformação e estará livre dos efeitos de ação maligna e do homem. E nós temos esse registro aí já em Isaías, capítulo 34, versículo 4, Apocalipse 21, que é o capítulo em apreço, e versículo 4. Na renovação divina, toda a terra será transformada. E nós temos também o registro em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. É uma paisagem das mais pitorescas já presenciada pelo ser humano. Não vai ter coisa mais bela do que o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra não é reformado, ou não são reformados. Aqui vai ser uma recriação. Uma forma de Deus restituir o paraíso. A terra e os céus passam por uma metamorfose radical. O Senhor, ele vai, na sua sapiência, desenvolver uma arquitetura para o universo, uma recriação. Para isso ele é poderoso, ele pode mudar as coisas, ele pode transformar, alterar radicalmente. Ele é o Senhor de todas as coisas. No capítulo 45 de Isaías, ele brada através do autor, dizendo: eu sou o Senhor Deus que faço o bem e faço o mal. Fora de mim não há Deus. Ele é o Senhor que criou todas as coisas. Vamos analisar aqui um pouquinho a Terra. Essa Terra, que é o planeta onde nós habitamos, que o perímetro é de 40.075 quilômetros, o perímetro da Terra. E se a Terra parasse de girar, ela gira a 1.666 quilômetros por hora à altura do eixo do Equador. Se por acaso, de repente, a Terra parasse de girar, a primeira grande consequência seria a força centrípeta, que é a força que puxa para dentro, exercida sobre nós, que seria responsável para nos jogar para fora, que é a centrífuga fora do planeta, em função da lei da inércia e da freada brusca do globo. Além disso, após a parada, o clima certamente seria muito diferente, com um lado da Terra muito quente, o outro muito frio, com tempestades e choques de massas de ar nas zonas de encontro entre o dia e a noite. A existência de vida seria muito dificultada.
Então, simplesmente uma parada da Terra causaria todo este caos. Mas o Senhor, ele vai não só parar a Terra, ele vai mudá-la, ele vai transformar radicalmente essa Terra, que é um planeta do sistema solar que está distante do Sol, colocado na terceira posição, distante do Sol, e que é de quinta grandeza do sistema solar. Então haverá mudança radical. O texto em apreço nos remete à descida da Nova Jerusalém. Vamos analisar aqui essa Nova Jerusalém que está inserida aqui nesse capítulo e que mede 12 mil estádios. 12 mil estádios, equivalente à medida de 12 milhões e 220 mil metros, que transformado em quilômetros daria 2.220 quilômetros. Só para entendermos, o estádio vem do latim estádio, era uma unidade de medida de comprimento usada na Grécia clássica. O padrão dessa medida era a pista de corrida de Olímpia, onde era disputada a prova do estádio. As Olimpíadas foram criadas na Grécia. Todos conhecem, ou pelo menos têm uma noção da história. Essa medida é oriunda da Grécia. A Nova Jerusalém, ela tem o formato de um quadrado. As características da Nova Jerusalém. Porque o texto descreve que ela é um cubo. Deus construiu a Nova Jerusalém como um cubo perfeito, segundo João Nola descreve. A cidade mede 2.200 quilômetros, no formato de um cubo, que nos remete à compreensão de uma simetria perfeita. É o que quer trazer embutido o sentido. 12 mil estádios equivale à medida de 2.220.000 metros, transformado em quilômetros, conforme eu vos disse, 2.200 quilômetros. A cidade, ela está assim categorizada. Ela tem 12 portas, que correspondem às 12 tribos dos filhos de Israel. E tem sobre elas 12 fundamentos, que correspondem, segundo o texto, ao nome dos 12 apóstolos. Então há uma correlação entre Israel e a igreja. Israel, as 12 tribos, e a igreja, os 12 apóstolos. E aqui, quando nós olhamos na indumentária sacerdotal, nós vamos ver disposta aqui no peitoral, aqui, nessa roupagem do sacerdote, nós temos dispostas 12 pedras, distribuídas assim, em 3 colunas e 4 linhas. Olha aqui. O nome dessas pedras preciosas estão em hebraico aqui na vestimenta sacerdotal. Isso nos lembra a preciosidade que tem o povo de Deus, representado através do Velho Testamento e do Novo Testamento. Do Velho Testamento, as 12 tribos de Israel, e do Novo Testamento, os 12 apóstolos, que está direcionado à igreja. E aqui nós temos as portas, e o nome dessas portas: porta do vale, porta das águas, porta de Efraim, porta dos cavalos, porta do cárcere, porta do peixe, porta das ovelhas, porta velha, porta da fonte, porta oriental, e assim nós temos as 12 portas aqui representadas. O Senhor se utiliza desta cidade, a cidade santa, chamada a Jerusalém terrestre, para ser um protótipo da cidade celestial. Só que com uma simetria perfeita. Aqui não há nenhum defeito, nenhuma imperfeição, porque o Senhor é perfeito. Tudo está milimetricamente organizado. Esse capítulo é um capítulo que nos remete a entendermos o que Deus é capaz de fazer e a sua perfeição. Tudo organizado, milimetricamente. Ele é capaz de organizar um sistema milimétrico, meticuloso, detalhista, sem nenhum defeito, perfeito, porque ele é perfeito. Aliás, o número 12, pertinente às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos, fala de governo, é número de governo. O Senhor governa, o Senhor rege, o Senhor administra de forma perfeita, porque o número 7 é a tônica do Apocalipse, e é o número da perfeição. Não podemos nos esquecer que o Senhor havia prometido
fez uma aliança com o homem através do arco-íris, e tudo que ele delineou, tudo que ele organizou, o projeto que ele estabeleceu, ele cumprirá. O Senhor não trabalha aleatoriamente, improvisando. Ele organizou um sistema de forma tal que ele pincelou todos os eventos e ele vai cumprir através da sua aliança com o homem em detalhes. Na Cidade Santa irão habitar todos aqueles que foram remidos pelo Senhor. A Nova Jerusalém nos espera. Você está preparando? Lá não entrarão os tímidos, diz o texto bíblico. O que é tímido? É quem tem medo? Não. Tímido aqui diz respeito aos covardes, que deixam de tomar decisões de aceitar Jesus como Salvador para não desagradar o mundo ou a sua família. Quem sabe que tem certas ritualidades e certas liturgias desenvolvidas na família que servem a deuses mundanos, deuses estranhos, e para não desagradar estes deuses não tomam uma atitude séria, não quer ser um cristão, não quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso aí é a posição de um tímido, de um covarde. Então não entrarão os covardes, aqueles que não tomaram uma decisão séria, seja ela de desagradar o mundo ou a sua família tradicional, que tem certas ritualidades a serem cumpridas ao longo do ano, culturas que precisam se abrir mão delas. Esses que não tomarem uma decisão séria são taxados como tímidos e não herdarão o reino dos céus. Então, este capítulo, ele fecha falando dos que vão morar nessa cidade, na Cidade Santa. Irão habitar todos aqueles que foram remetidos ao reino de Deus através de Cristo Jesus, que foram remidos pelo Senhor. A aurora do dia, que não conhece o pôr do sol que raiou, é o dia de Deus, porque Cristo é o próprio sol permanente. Ele vai estar brilhando, ele vai estar iluminando e, portanto, não haverá ocaso. O sol não vai se esconder, porque é o próprio Cristo que vai estar permanentemente nessa cidade. Ele é o luzeiro que vai substituir o grande luzeiro que ilumina o dia e o luzeiro que ilumina a noite. Não haverá noite. Essa panorâmica é inexplicável para o ser humano. A compreensão humana não pode entender isso. Existem certas realidades tão pitorescas, tão maviosas, que estão à penumbra da nossa compreensão. E o Apocalipse coloca aqui em xeque essas verdades para nos dar uma compreensão. Usando metais, usando pedras preciosas, coisas que nos são peculiares para termos um entendimento. Apenas uma tímida compreensão, porque na verdade não temos a sapiência de entendermos tudo, mas ele joga a luz através do Apocalipse para entendermos muita coisa. Que Deus nos abençoe.